Olá, bom dia a todos. Eu vou começar por fazer a minha autodescrição. Eu sou a Francisca. Eu não vou apresentar-nos porque as notas biográficas foram disponibilizadas. Eu sou mulher, tenho o cabelo escuro e os olhos escuros. Estou vestida com uma saia preta e uma blusa branca. E tenho óculos porque já não vejo nada, com a idade. E vou fazer a moderação deste painel sobre o tema Liderança nasce ou forma-se. Queria agradecer à Acesso Cultura por este convite, por esta conferência, mais uma vez. Temos um som de fundo ótimo, que adoro, é tão bom. Queria agradecer à Acesso por este convite e por tudo que me tem permitido aprender nestes anos todos de proximidade com esta associação e mesmo antes dela se formar, e já vai fazer 10 anos. Queria-vos só fazer uma correção, que eu disse à Maria que ia fazer correção e que, entretanto, a minha nota biográfica está desatualizada. Eu não sou já a Diretora-Geral de Cultura da Ágora, eu estou neste momento a dirigir projetos que vão abrir ainda, no Porto, que é o CAS, que é um centro de residências para instituições culturais da cidade, e não só, e o futuro Matadouro Centro Cultural. Portanto, já não estou nas funções que estão na nota, porque, entretanto, as coisas mudaram. Deixem-me dizer-vos também que o início da conferência não podia ter sido melhor. Gostei imenso de ouvir a Margarida e a Alice. Acho que foi muito inspirador e acho que nos abriu os horizontes a tudo que eu tinha preparado e que tinha feito a reflexão. Fez ainda mais sentido com tudo que fiquei a refletir das palavras da Margarida e da Alice. A Alice com o seu humor fantástico sempre, mas achei mesmo que foi um arranque muito bom. Eu vou começar com uma pergunta um bocadinho genérica, uma provocação para os meus quatro oradores. Acho que que será mais ou menos fácil concordar que há características pessoais em todos que fazem com que seja mais fácil que algumas pessoas sejam potenciais líderes enquanto outros não. O que não quer dizer que os que não nascem com essas características não se possam tornar líderes fantásticos. Eu pessoalmente não gosto muito da palavra, acho que cada vez mais a palavra líder é muito associada, como já se disse, a chefias e a direções, e cada vez mais vou concluindo que para que essa liderança seja positiva, ela não pode ser exercida só pelos topos das organizações e, pelo contrário, cada um pode ser líder na sua função e inspirador de mudança, inspirador de reflexão e de transformação nas funções que exerce, independentemente da posição que tem na hierarquia da organização. Mas o que eu queria dizer é que acho que, portanto, independentemente das características inatas que todos nós temos, a formação e a autoinstrução é essencial para o desenvolvimento de capacidades de liderança nas funções que cada um exerce. E, portanto, para já, dava a palavra aos quatro oradores deste painel, perguntando se concordam com isso ou se acham que não, que um líder é uma pessoa que ou nasce líder ou nunca o será. Patrícia, vamos começar pela ponta? Não? Não. Vamos começar por esta ponta. Bom dia a todos. Antes de mais, um grande obrigado à Acesso Cultura. É sempre um prazer estar do outro lado e agora estar deste lado. Eu sou mulher, sou de média estatura, tenho o cabelo castanho, com algumas nuances loiras, olhos castanhos, óculos, venho vestida com calças pretas, botas e uma blusa roxa. Eu acho que a resposta é muito simples, Eu acho que aliás, pode não ser assim tão simples. Acho que se nasce... eu acho que há três variáveis, desculpem. Isto é uma reflexão que tem sido grande lá por casa e pelo escritório, pelo estúdio. Acho que há três possibilidades. Ou se nasce, o que não necessariamente pode não ser um bom líder, não é porque nascemos com determinadas características de liderança que fazem de nós um líder. Há formação para isso, há pessoas que claramente nunca pensaram em o ser e vão se formando para tal, e depois há pessoas em que a vida os exige essa liderança. E que, apesar de exigir, depois é uma escolha nossa seguirmos por ela ou não. Eu tenho tido a sorte de lidar com líderes extraordinários, se bem que aqueles que eu prefiro é aqueles que eu vou encontrando pela rua, pelo meu trabalho. Eu trabalho muito em comunidade, muito em rua,
e talvez estes sejam os mais inspiradores que eu vou conhecendo. Eu acho que todos nós temos a capacidade de sermos líderes em algum momento da nossa vida, em alguma situação. Tal como hoje dizia a Margarida de manhã, eu acho que todos temos a capacidade de liderança e de inspirar. Mas há uma coisa que nos últimos 2 dias me tem inquietado e que eu queria deixar também aqui, talvez para ser debatido, não sei se neste painel ou nos outros, que é esta questão do líder. De que, e desculpa fugir um bocadinho à tua pergunta, mas que durante a apresentação da Margarida ainda fui tendo mais dúvidas sobre isso e no que é a liderança em cultura. Existe o líder chefe, gestor, não é? A chefia, e depois existe o líder inspirador. E nós estamos com uma sala carregada de líderes inspiradores, assim eu os vejo. E como vos dizia, eu conheço muitas pessoas que me inspiram fortemente, mas nem todos têm esta capacidade de gestão. E aquilo que eu vou notando na minha prática profissional e na qual estou sempre a aprender é que na cultura eu acho que falta um bocadinho desta parte de gestão, de sermos capazes de... Não têm que ser separados, ok? Não tem que ser 2 pessoas, mas esta capacidade de materializarmos e colocarmos em prática aquelas visões que nos inspiram. E eu acho que muitas vezes em cultura falta-nos isto e aí precisamos fortemente de formação, creio eu. E agora vou passar. Bom dia, obrigada pelo convite. É muito bizarro falar sobre este tema porque eu venho do teatro, sou diretora artística, sou encenadora e sou atriz e de onde eu venho há vários líderes, não há um líder. Há muitas lideranças, dependendo do momento em que se está. E essas lideranças se fazem a cada momento também, não é uma coisa predestinada, é uma coisa que vai acontecendo à medida que os processos vão avançando. Falo de processos artísticos, não é? Claro que há as lideranças da gestão, da administração, alguma liderança por parte da encenação, mas há muitas lideranças dos atores e das atrizes, não é? E essas são as lideranças mais importantes no meio teatral, eu acho. E então, desse ponto de vista, custa-me colocar respostas ou entregar respostas relativamente a essa questão, se há líderes que nascem ou que se formam. Acho que há líderes que se vão construindo, que se vão destruindo, que se vão refazendo, que se vão refigurando e que não são líderes o tempo todo. Não é uma questão, não é uma coisa que se mantém a todo o tempo, mas é de facto uma posição dinâmica consoante o momento em que se está. E eu acho que isso é o mais... é o que me parece também mais interessante nestas questões das lideranças, é que elas não sejam eternas, constantes e sempre em conformidade, que sejam sempre também posições de atrito e de confronto e que daí possam surgir coisas mais interessantes, não é? E acho que isso também depois pode também transbordar para a vida. Sei lá, na minha casa, supostamente eu sou a líder, mas essa liderança é desafiada a todo momento pelos meus filhos. E muitas vezes a liderança se alterna. Há momentos em que a minha filha é a líder, há outros momentos em que o meu filho é o líder, enfim. E acho que isso transborda para fora da cena e eu acho que isso é que também pode ser interessante nesta questão das lideranças. Bom dia, chamo-me Rui Catarino, obrigado à Acesso Cultura pelo convite e obrigado à Francisca e às minhas co-panelistas. Sinto-me muito feliz por estar em minoria de género neste painel. Sou um homem a chegar à meia-idade, de cabelo e barba grisalha, tenho um casaco castanho, umas calças azuis, uns sapatos castanhos, sou de média estatura e ando a negar a necessidade de começar a usar óculos, portanto...
Eu tenho imensas dúvidas sobre tudo isto, mesmo muitas, e quanto mais penso nisso, se calhar mais dúvidas tenho. E quando tentamos abordar um tema tão fluido, intangível, muito subjetivo, embora haja elementos de objetividade também, como a questão da liderança, acho que se deve recorrer, tanto quanto possível, à ciência, não é? E mesmo na ciência, nas ciências comportamentais, esta questão do nasce-se ou forma-se, não há consenso científico em relação ao quanto nos é legado biologicamente e geneticamente e o quanto somos produtos da nossa socialização. Este confronto entre o nativismo e o empirismo, que depois tem consequências muito, às vezes, gravosas até na polarização das posições em relação a este tipo de questões e que no mundo em que vivemos hoje em dia podem ser muitas vezes instrumentalizadas. A mim interessa-me abordar a questão da liderança, se calhar muito mais, e como dizia a Lara, esta dimensão, a fulanização da questão da liderança é uma coisa que me interessa muito pouco. Interessa muito mais a liderança enquanto processo dinâmico, muitas vezes transacional, contextual e institucional. Institucional não no sentido das organizações propriamente ditas, como esta em que aqui estamos, mas no sentido social, não é? Das instituições, dos valores, daquilo que perpassa toda a nossa vida enquanto sociedade. E desse ponto de vista, interessa-me abordar a questão da liderança não tanto no reconhecimento das condições para que ela se manifeste, mas do ponto de vista inverso, se calhar, não é? Na liderança apesar de. E esta ideia, para mim, faz-me sentido quando tudo aquilo que alicerça, e quando falamos da liderança no setor cultural, o que é preciso, é, para mim, em primeiro lugar, o reconhecimento de que muitas vezes as manifestações da liderança, de que vejo tantos exemplos aqui, acontecem apesar da precariedade, apesar da falta de financiamento, apesar da falta de reconhecimento de que o trabalho cultural é trabalho, ou que o trabalho intelectual é trabalho, apesar das tais condições institucionais, às vezes mínimas, como também podemos ver durante o período pandémico, para garantir a sobrevivência, não é? É difícil pensar na liderança quando a sobrevivência está em causa. Pelo menos de um ponto de vista que seja, se calhar isto é contraditório, mas do ponto de vista que seja a liderança que vai para lá daquela que é necessária para garantir a subsistência, não é? E, portanto, antes e de uma forma se calhar mais fundamental do que a liderança na sua manifestação individual, coletiva, institucional, das organizações, que obviamente é interessante, não estou a dizer isto com nenhum paternalismo nem no segundo sentido, é mesmo interessante e importante. A mim interessa-me referir, pelo menos, esta dimensão da liderança, apesar de tudo aquilo pelo que vivemos. Acho que durante o dia de hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre isto, mas voltando à intervenção da Alice há pouco, não é possível dissociar tudo aquilo que são as questões para as quais, felizmente, a Acesso Cultura nos convoca tantas vezes, sem referir, pelo menos, e exaltar, de certa maneira, o esforço absoluto, permanente, intenso, constante, que é desenvolver trabalho nesta área. E eu falo de uma posição de absoluto privilégio, não é? De trabalhar numa instituição que é bem financiada, não digam isto, por favor, à minha tutela, mas bem financiada quando comparado com tantas outras, ou com a maior parte das instituições culturais, talvez não esta em que nós estamos, mas tantas outras, e se calhar precisamente por essa consciência aguda desse privilégio, me interessa refletir sobre as questões institucionais, sociais, nas quais a liderança pode ou não ter condições para se manifestar, cumpridos uns mínimos que eu acho que ainda estamos a alguma distância de atingir. Portanto, nasce-se e forma-se. Bom dia e obrigada pelo convite. O meu nome é Patrícia, começando pela minha descrição.
Tenho o cabelo escadeado, que é uma palavra que eu gosto muito de usar e não tenho muita oportunidade, agora posso dizer escadeado. Esta semana já disse 3 vezes. E depois, há bocadinho, quando o Rui Catarino começou a dizer só um homem de meia idade, por um momento pensei que ele ia começar a fazer uma descrição existencial e filosófica de si próprio e pensei, é o que eu vou fazer, mas não vou fazer. Tenho calças vermelhas, camisola preta, uma t-shirt não é minha, que é emprestada, há 10 anos, mais ou menos, e umas botas que duram e que, pronto, me salvam a vida para todo lado. Eu, se calhar, aproveitava já para reforçar este, apesar de que acho que é um conceito que a mim também me interessa bastante, e acrescentava uma coisa, porque em relação à resposta, pronto, se calhar vinda da área da literatura, nós gostamos imenso de dar assim respostas assim muito óbvias e muito contundentes, que depois desmontadas são muito complexas e não querem dizer exatamente aquilo que querem dizer, mas em respondendo diretamente à pergunta se nasce ou se forma, eu acho que não é uma coisa nem outra, mas também não acho que seja apesar de, ou que seja uma conjunção das duas. É também tudo isto que nós temos a falar, mas é sobretudo uma circunstância. E eu lembrei imediatamente quando foi lançada a proposta e o tema, pronto, das palavras que o Platão pôs na boca de Sócrates, não é? Que o melhor líder é aquele que não deseja sê-lo e por isso está preparado para fazer o seu melhor papel. Acho que ele diz isto durante um banquete em que o Sócrates está com soluços, porque já se meteu nos copos, e portanto, e Sócrates, por exemplo, é um bom exemplo para trazer aqui, só para abrir assim uma escala maior, que não seja só a liderança política ou mesmo cultural, porque é uma liderança cultural no sentido lato. É um dos líderes, eu tendo a pensar, quando penso na palavra líder, penso em líderes do pensamento, pessoas que nos conduzem na nossa forma de pensar, e se formos ver a história, breve, mas intensa, não foi uma pessoa cujas circunstâncias o transformaram, as dele e as de Platão, não é? No líder, numa corrente filosófica que ainda hoje nós deveríamos ser mais afiliados com o Sócrates do que com Aristóteles, mas isto levava-nos a outra conversa, em relação ao sentido prático de como exercemos e estruturamos a sociedade. Mas isto para dizer que é a circunstância muitas vezes que nos obriga a tomar determinadas decisões e também, sem querer, também a estar em lugares onde ou se entusiasma ou se é entusiasmado para fazer alguma coisa. E eu acho isso muito importante, porque nós vivemos numa época, e agora com a pandemia mais claro ficou, em que não damos importância nenhuma à circunstância, porque estamos muito obcecados com a ideia de previsão e de cumprir um plano planeado, um plano que nós fazemos e que depois queremos cumprir. E num momento, por exemplo, como a pandemia, a capacidade de lidar com a circunstância, com o imprevisto e ainda assim pensar para onde é que se quer ir, porque quando se pensa em liderar, não é? Seja uma pessoa, não é? Seja fulanizada, seja um momento, seja uma estrutura, seja uma corrente de pensamento, seja uma corrente filosófica ou uma política, não é? Que se quer implementar ou seguir, temos tendência a dar mais espaço às previsões e a querer cumprir certas previsões que claramente são tingidas pela nossa vontade e não tanto aceitar determinadas circunstâncias e aceitar que vivemos nesta época e não noutra, e que precisamos, quando falamos, por exemplo, e voltando à primeira apresentação, e falámos e se falou muito da necessidade de mudança, aqui nós podemos falar sobre isso e parece concreto, não é? Mas a necessidade de mudança é uma coisa que não se percebe, não é? A velha história do Heraclito, não é? Que nunca pomos o pé no rio 2 vezes. E, portanto, é uma coisa que nós também não sabemos, não é? Há pessoas que lideram ou situações que acabam por liderar ou levar-nos até um determinado sítio que, quando olhamos para trás, percebemos que percorremos um enorme caminho. Portanto, essa capacidade de lidar com o desconhecido, se calhar é a única característica que deve ser imprescindível para qualquer situação de liderança, seja ela de uma pessoa, de uma instituição, de um pensamento, como, por exemplo, nós, enquanto pessoas ocidentais, não é? Somos líderes de uma forma de pensar que, se calhar, está profundamente manca e a precisar de restauro. E, se calhar, temos que ter um papel bastante importante nessa forma de propagar estas ideias, não é? Volto ao Sócrates e às questões e à ideia de questionar. E só porque eu gosto sempre de trazer os meus amigos literários, não é?
e filósofos. Também acho que é importante, estava a falar do atrito, termos coragem de... Nós vivemos numa sociedade que cada vez gosta mais de alisar os cantos, não é? Nós gostamos de passar sempre por tudo lisinho, tudo fofinho e tudo. E se não for fofinho, nós pomos aqui umas... Agora estava a olhar para ele. Pomos aqueles que a minha mãe pôs-me aquelas coisas nos cantinhos das mesas, quando a Zoe era pequenina. Não vá a Zoe aleijar-se, em vez de pensar, se calhar tem que aprender a desviar-se da mesa, em vez de ir contra a mesa e não lhe fazer diferença nenhuma, porque aquilo está fofinho. E nós com as relações também é isso, não podemos afofar as relações, não é? Porque apesar da situação, se calhar... porque há várias maneiras... Eu costumo dizer que pode-se lutar contra e pode-se lutar com... ou pode-se lutar por. E nós fomos muito educados e também temos muito orgulho, até por causa da nossa história recente, da nossa luta pela democracia, que felizmente agora se diz pela democracia, mas contra a ditadura, não é? Esta ideia que eu luto contra ti, luto contra esta coisa, luto contra isto é mau e eu quero pôr uma coisa boa. E a mudança não é necessariamente assim, pode ser lutar por uma coisa que se quer muito, pode ser lutar a favor de... E só esta mudança de palavra faz toda a diferença na maneira como nós criamos caminhos. E depois, só para baralhar, porque queria muito dizer isto e posso não ter a oportunidade, digo só um poeminha do Roger McGrath, que é um dos meus escritores preferidos, que é da corrente dos poetas de Liverpool, que, para quem não conhece, porque não são muito conhecidos, inspirou duas grandes coisas: os Beatles, para começar, por um lado, e por outro a Beat Generation, que nós conhecemos mais, mas a versão assim underground são os loucos de Liverpool. E Roger McGrath tem um poema que eu gosto muito, que se chama Eu Quero Ser um Líder, e diz: eu quero ser um líder, 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 eu quero ser um líder. Já está, sou um líder. E agora? Vais ter a oportunidade de falar muito mais ainda. Calma, que ainda estamos a começar. E eu vou voltar a isso, Patrícia, porque tu tocaste aqui numa coisa que tem a ver com uma pergunta que eu tenho para te fazer, mas eu agora vou, para tentarmos seguir um bocadinho o fio a esta conversa, eu vou perguntar à Lara, até no sentido, na sequência de tudo que estamos a falar, com a velha ideia da nossa sociedade de identificar o líder com o chefe e com o topo da pirâmide de uma organização, se por tudo isto que estamos a falar não era óbvio, não devia ser quase exigido, pelo menos falo de instituições públicas que têm um papel tão importante ainda no nosso setor, pela missão que possuem, se não devia ser quase exigido que esta ideia de liderança não fosse só exercida no topo da pirâmide e fosse partilhada por vários elementos da organização, com formas diferentes de exercer liderança, com capacidades diferentes de exercer a liderança. Isso não devia ser quase exigido ou instituído, que de facto esta forma de exercer a liderança tem que mudar e tem que deixar o individual e passar a ser bastante mais coletivo, não só no sentido que, eu acho que foi a Alice que disse de manhã, que muitas vezes o líder pode e deve perceber que há projetos ou há fases e há circunstâncias que façam com que ele se deva afastar para dar lugar a outra pessoa da organização, em princípio, ou não. Mas também, no dia-a-dia normal da organização, pensar a tal capacidade transformadora e a tal necessidade de possuir capacidade transformadora com outros elementos da organização que devam exercer essa liderança de forma diferente. Eu nunca trabalhei numa entidade pública, estatal. Trabalho bastante. E questiono-me até que ponto é que há formações. Eu, dentro da minha, e eu própria, estou em constante formação. Eu adoro fazer formações e a Acesso Cultura nesse sentido é espetacular, mas eu questiono-me se muitos museus e muitas instituições culturais têm esta prática de fazer formações, não só ao nível da liderança, mas a nível de toda a equipa. Para mim é óbvio que a liderança máxima global de uma entidade, a forma como ela funciona, depende de todas e cada uma das pessoas que trabalha dentro de uma instituição. E podemos sair de fora do que é o panorama cultural e se nós, dou um exemplo muito, muito prático, se nós formos a um restaurante e formos tratados
mal pelo empregado de mesa, vamos questionar toda a liderança que existe ali dentro. E todo o sistema. Portanto, se nós formos a um museu e formos mal atendidos pelo balcão, pelos mediadores, por tudo, provavelmente nós não vamos lá voltar. E, portanto, acho que esta questão da liderança tem que ser com cada um de nós, e por isso temos que ter sempre uma equipa muito, muito bem moldada, onde cada pessoa sabe o seu papel, a sua importância, o que é o seu papel de liderança. E com isto de estar sempre em constante formação. Eu creio que isto não existe, é uma prática que não existe. Como sei, eu nunca trabalhei trabalho com, e as entidades, e trabalho imenso com municípios também, que são... Vão se calhar agora achar que eu não estou a falar de entidades culturais, mas os municípios por este país que são responsáveis por grande parte da cultura que se faz em grande parte do território. Eu não posso dizer grande parte da cultura porque mais de 80% está nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Portanto, a cultura que se faz em grande parte do nosso país deve-se às autarquias, que também acabam por ser entidades culturais. Se o fazem bem ou não, isso é outra conversa, nada a ver com esta. Mas eu sei que não têm por prática fazer este tipo de formação ou incutir papel de liderança nos seus trabalhadores e nos trabalhadores na parte da cultura com quem eu costumo trabalhar mais. Nota-se muito, mas mesmo muito, esse aspecto de esta é a minha função, eu estou a trabalhar para esta visão, para este projeto, com esta visão de futuro, de continuidade, que é outra questão, a continuidade, e é algo que era essencial para mim. Para mim é óbvio, é uma coisa que eu faço, que eu obrigo, não é bem obrigar porque eles adoram fazê-lo também, formações, estamos sempre constantemente a fazer, mas sinto que não é uma prática comum nas organizações, sejam privadas, sejam públicas. É muito sempre incutido o papel no líder, que gere toda a equipa, e que obviamente depois isto dá aqui a termos vários tipos de liderança. Existem mais democráticas, mais autocráticas, ou autocráticas muito mascaradas democráticas, mais liberais, mais de performance. Eu gosto que a minha seja democrática e com um enfoque muito na performance de cada um, onde todos são chamados a dar as suas opiniões, as suas críticas, as suas sugestões, e levo isto até ao exagero, que nós desenvolvemos muitos projetos que envolvem muitos artistas. Um festival nosso é capaz de envolver cerca de 30 pessoas que durante 10 dias estão a viver lado a lado. É um ecossistema com uma dinâmica muito particular que se cria em cada um deles, onde é muito difícil às vezes gerir cada uma das personalidades que nós temos a trabalhar connosco e a nossa equipa, que depois reage de maneira diferente a cada um dos acontecimentos. Eu sei que é possível fazê-lo, mas que dá um trabalho enorme. Sei quais é que são as características e as capacidades que eu exijo à minha equipa, e exijo-me a mim própria, porque não exijo nada aos outros que não me exija primeiro a mim em dose dupla. A empatia, o diálogo constante, o silêncio é uma coisa que eu gosto de impor nos meus projetos. Há um particularmente que a Margarida falava nisso, que para mim é o sucesso do projeto. É um workshop de arte urbana para idosos, o Lata 65, em que o sucesso do projeto é o silêncio, é deixar falar as pessoas com que trabalhamos, e já vamos em mais de 800. E portanto há aqui uma série de características, e uma das quais que eu gosto mais é a curiosidade. Se nós não tivermos uma curiosidade muito ativa, sempre permanente, misturada com humildade e generosidade, para mim não há uma liderança eficaz e duradoura. Obrigada, Lara. Eu ia pegar precisamente numa frase que tu acabaste de dizer, que dizias que não exigias nada a ninguém da tua equipa, que não exiges a ti em dobro. E portanto isto leva-nos ao papel do líder ter que ser sempre o exemplo. E eu vou pegar aqui na Patrícia, que vou fazer na pergunta que vou fazer à Patrícia, porque a questão é desta ideia que temos de que o líder tem que ser sempre um exemplo para quem lidera.
onde é que fica a possibilidade e a vantagem do erro? A nossa sociedade, eu acho que permite muito pouco o erro e valoriza muito pouco os erros. E eu acho que também num líder os erros são essenciais para corrigir, para aprender e para evoluir no sentido positivo. E, portanto, eu ia perguntar à Patrícia se um líder, então, não deve errar, ou deve errar menos que um não líder. E onde é que... E se o líder pode não saber de tudo, ou seja, o líder pode não dominar todas as capacidades de cada um dos membros da equipa que está a liderar? Pronto, isto agora foi Aristóteles que desceu para me punir do comentário anterior, porque obviamente que a ética da virtude é aquela que deve... Pronto, eu sou do clube da ética da virtude. E acho que sim, acho que, aliás, há um estudo feito, sobretudo em relação ao alcoolismo. Desculpem, não, estou a digredir, mas não estou a digredir, em que diz, por exemplo, em relação, por exemplo, à relação dos pais em relação ao álcool e depois como é que se comportam as gerações seguintes. E havia são estes, pronto, este tipo de estudos têm o valor que têm, mas põem números, não é? Porque às vezes nós falamos muito do alto, não é? E é interessante perceber que o exemplo é sempre aquele que conta mais, tipo, em termos de formação nas escolas, capacidade mesmo dos pais dizerem não faças isso, não fumes, não isto, mas depois fumar ou beber e tudo mais, que o valor que é mais importante em qualquer situação. Portanto, eu estou a usar o alcoolismo só porque, pronto, era esse o estudo, mas podia ser feito de qualquer outra maneira. O exemplo natural, sem falar sobre o assunto, é a melhor forma de ensinar, mas também de liderar. E até mais até do que dizer, olha, lê um livro. Eu lembro que tinha um amigo meu que obrigava o filho a ler todos os sábados de manhã, o filho, durante 1 hora. E dizia isto com imenso orgulho, porque achava que eu ia achar bem, porque como, pronto, ela escreve e faz essas coisas, deve achar muito bem que eu obrigo o meu filho a ler. E eu achava aquilo um terror e só pensava, se eu fizesse isto à minha filha, eu era morta. Assim. Mas, por exemplo, no caso da literatura, há livros por todo lado. Portanto, é natural que a minha filha pegue num livro. Não fui eu que fiz nada nesse aspecto. Isto, pronto, para falar em relação ao exemplo, e pedir desculpa ao Aristóteles, porque não era bem isso que eu queria dizer, não queria desfazer, mas pronto, porque acho muito importante toda a filosofia pré-socrática, esta ideia de fazer questões, de colocar questões, de se pôr em causa. E nesse aspecto, eu não sei o que é um líder que não faz erros. Por já não deve existir, não é? Depois, se alguém conseguir convencer alguém de que existe um líder que faz erros, deve ser um grande aldrabão, posso mesmo dizer assim. Não queria usar essa palavra, mas... e acho que só não faz erros quem não faz nada, não é? Portanto, acho que... Eu estou a pensar em casos muito, muito concretos, não é? Quando se põe um projeto a andar, não é? Nós trabalhamos numa área em que o projeto não existe. É uma das coisas que mais me fascina, não é? No mundo cultural, as coisas antes de existir não existem de todo. Não é? Se eu estiver a fazer pacotes de batatas fritas, eu sei como é que elas vão ser, qual é o aspecto. Depois posso inovar um bocadinho, paprika, não sei o quê, pickles, não sei o quê, mas é dentro daquela lógica. Eu sei que estou ali com aquela função de fazer aqueles pacotes. Ao fim do dia fiz 50, fiz 10, fiz 200, sem mais ou menos avaliar o sucesso da minha grande empresa de fazer os pacotes. Não estou a menorizar a feitura dos pacotes de batatas fritas. Mas aqui nós lidamos com coisas que não se veem. Portanto, eu até tenho dificuldade em perceber o que é um erro, não é? Por exemplo, porque a construção de uma obra qualquer cultural, seja, por exemplo, estava aqui a ver que estavam a falar da Casa Portuguesa há pouco, que foi um projeto que eu gostei especialmente, e de todo o projeto agora que vem brevemente que vai ser desenvolvido pela Dona Maria, não é? Pelo país fora. É uma coisa que a gente não sabe o que é. Agora, é uma coisa que nós podemos acreditar e ter vontade de fazer. E, portanto, não é erro chegar lá... se calhar era bom nós perguntarmos o que é um erro. Eu cheguei lá, tipo, trouxe 3 pacotes e precisava de 5. Isso é um erro? Não é um erro. Faltou. Ajusta-se, não é? Ou é um erro ter feito, sei lá, uma distribuição por freguesias e depois no final do projeto chega-se à conclusão não devia ter sido por freguesias, devia ter sido, sei lá, por mercados municipais. É um erro. Se calhar não é um erro, porque
Se não se tivesse tentado, não se sabia qual era o objetivo. Ou seja, se calhar descobrem-se outras coisas, não é? A velha história das vacinas que foram encontradas, não é? Porque estava à procura de uma cura para outra coisa. Portanto, eu acho que não se devia sequer colocar a questão nesse sentido. Acho que todos fazem erros e todos, se for uma equipa que funciona, que seja saudável, todos os erros, venham eles de que sítio forem, são resolvidos e são discutidos em grupo. E a solução às vezes pode sair, a solução para uma área de uma pessoa pode surgir de outro lado. E, portanto, se houver uma equipa, tudo isto pode ser móvel, não é? E mutando de um lado para o outro. E não, aliás, até acho que é uma coisa muito grave que existe na nossa área, e agora falo como artista, porque se calhar é mais fácil. Esta ideia de que nós temos que saber sobre tudo é só uma maneira, uma espécie de forma, lá está, fofinha, para acharmos que nós sabemos, que nós podemos ser tudo. Portanto, somos escritores, somos encenadores, somos editores, também somos produtores e também vendemos os bilhetes e também fazemos itinerâncias e tudo mais. Esta ideia do one-man show, não é? Que é uma coisa muito atual e muito presente, é muito perniciosa para o trabalho que nós estamos aqui a fazer. Exatamente porque também cada projeto que nós fazemos, exatamente, e volto a repetir, não sabemos como é que vai ser, nós não somos nunca especialistas naquilo que estamos a fazer na área cultural. E eu acho que isto é muito importante. Nós nunca somos especialistas do que estamos a fazer. Nós estamos sempre a fazer pela primeira vez. Mesmo que façamos 40 peças de teatro, há uma que mete um helicóptero, pronto, já temos que ir aprender a buscar os olhos como a Matrix, ver se o helicóptero move. No outro a seguir estamos a trabalhar, dou um exemplo, há pouco tempo trabalhei com o Marco Martins, trabalhei numa forma completamente diferente do que estou habituada a trabalhar, fui para a Sardenha, a pensar sobre o Carnaval, nunca tinha refletido sobre isso. E este nunca ter refletido sobre isto, nunca ter feito, devia ser uma mais-valia com todas as questões e com todas as dificuldades que daí advêm, não é? Essa atitude meio kamikaze que nós aqui todos nesta sala temos, não é? Agora mudei-me para um... Está aqui uma senhora que eu muito admiro, mudei-me agora para um palácio, não tem nada, não tem estruturas, vou fazer um centro cultural, não é? Numa outra área isto é visto, tipo, não estás a pensar bem, não é? Não tens condições para fazer. Mas se calhar é este espaço que é exatamente o espaço que é necessário, porque se calhar tem outras condições. Chega a uma população ao qual o São Luís, por exemplo, nunca chegará. E, portanto, se calhar aquele sítio é o sítio certo. Pensar que é um erro. Acho que... Não sei se respondi às duas perguntas com um desvio, mas pronto, acredito profundamente que tem que ser nesta base mais horizontal, por um lado, e menos sobre se correu bem, menos com critérios de sucesso e mais com critérios de reflexão. Se calhar eu dou um exemplo, só para terminar, eu gosto sempre de histórias, não é um exemplo muito útil, mas é um exemplo que me lembro sempre como uma pastilha elástica, que não é muitas vezes, exatamente porque sei de onde é que vem. Isto a propósito de um texto que estava aqui muito importante, do chá, que foi aqui colocado, não é? Que nós achamos que a hora do chá é um momento para reflexão, e a história que está por trás, desde a porcelana até ao próprio chá, é uma história de escravatura e de colonialismo. Virando o espectro de 360 graus, a invenção da pastilha resultou de uma tentativa de fazer pneus. Pronto. E nós todos estamos muito contentes, hoje comemos pastilha elástica, não é? Que é uma coisa que foi muito difundida, curiosamente, com a Segunda Guerra Mundial, não é? Com os soldados americanos, mas foi basicamente alguém que, não sei e tirava a pergunta de volta se isto é uma boa liderança ou não, mas a liderança daquele laboratório disse: olha, desenrasca-te, acabaste de estragar uma experiência de 5 anos para fazer uns pneus resistentes para tudo, o que é que tu fazes com isto? Ele pôs açúcar e fez pastilhas. Está rico, entretanto. Pronto. Não é que seja útil ter pastilhas elásticas no mundo, mas só para dizer que isto do erro é relativo. Posso só discordar da Patrícia, apesar do prazer que é ouvir-te. Sim, mas há erro, é claro que há erro e temos que deixar de o estigmatizar. Não é ao contrário do outro, eu frequentemente tenho dúvidas e engano-me montes de vezes.
E acho que os erros têm que ser assumidos. E às vezes é preciso pedir desculpa, às vezes dá prejuízo, às vezes é preciso voltar atrás e repetir. E é claro que quando se fala da criação artística ou da atividade cultural em geral, estamos numa indústria de protótipos em que estamos sempre a inventar qualquer coisa, não é? Não são os tais pacotes de batata frita. E que, portanto, se calhar às vezes temos essa tendência positiva, não é? De experimentar e errar, não é? Como é que era a situação do Beckett? Fail harder, fail better. É isso, fail better. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ver o outro lado da coisa. Eu, esta semana, se calhar, cometi um erro que causou algum prejuízo ao Teatro Nacional da Ana Maria II, não no sentido financeiro direto, mas aprendi com ele. Agora, deixou de ser um erro? Não, é um erro e tenho que o assumir e, se calhar, tenho que pedir desculpa a quem de direito em relação a esse erro. Era só para discordar um bocadinho de ti. Sim, não, e fica-me bem, não quero monopolizar, mas é só porque e claro que esses erros existem, mas eu acho que nós estamos muito habituados a ter organizações à prova de bala, não é? Ou seja, agora comete este erro e depois diz, cometeu este erro, agora leva tal. E não pode, isto não pode ser assim, não é um erro. Nós, para podermos ter a coragem de dizer, olha, isto não está nada bem. E para mim, se calhar é mesmo uma questão de linguagem, não é erro no sentido, é porque foi feito com toda a vontade para ir numa direção. Não foi, temos que saber ver, mas isto na vida diária de uma instituição deve ser uma coisa recorrente. Não no sentido de, pronto, está sempre a fazer disparates e nós deixamos porque, pronto, é a vida, não é isso, mas é nós podermos ter a oportunidade de perceber esse erro, mas também para aprender com ele é preciso que ele não seja um erro, que seja uma coisa de, pronto, é erro, é castigado, vai ali para o cantinho, com umas orelhas e volta. Mas sim, uma coisa mais como este projeto não foi concluído, ou este projeto não correu como devia. Ou seja, eu concordo perfeitamente com a discórdia, com esta discordância, e se calhar faço um reparo na minha própria entusiasmo contra o erro, mas é mais, eu acho que cada vez mais tenho essa vontade, por exemplo, dou-lhe um exemplo muito claro e que acontece muito entre chefias e equipas, não é? E isto sair fora também dos grandes centros, e que é a pessoa sentir-se extremamente culpada por fazer um erro. E às tantas, isso é impeditivo de experimentar imensa coisa e de tomar responsabilidade e de ser criativo na sua própria área, exatamente porque está sempre à espera de ser reprovado porque é um erro. Se deixar de ser um erro, e se for uma coisa que é de todos e que é do projeto e que nos permite avançar, é muito mais saudável para toda a gente. Cá está a Patrícia, isso era o que eu estava a dizer, da questão de o erro ser pouco aceite, porque a pessoa associa o erro à culpa e ao castigo. A nossa educação e os nossos valores muito judaico-cristãos. E tu estavas a pensar só muito em resultados, estás a pensar em situações em que é muito fácil detectar o erro. Eu acho que há outras situações, quando é a ausência de ação, é muito mais difícil, pode ser muito mais demorado detectar o erro. Quando um líder não agiu no sentido que devia. A Alice há pouco dizia, quando se fala muito da teoria, do que é o recrutamento inclusivo e como é que se passa à prática. E se passou à prática no tempo certo, nenhum de nós passou à prática no tempo certo, digo eu. Se passamos à prática no tempo certo, da forma certa e de forma eficaz, e se conseguimos os resultados pretendidos, que pode depender de muita coisa que não só a nossa ação. Mas detectar erros aí, assumir os erros e fugir essa coisa da culpa e do castigo é uma coisa muito pouco aceite na nossa sociedade ainda. Lara, força. Era mesmo só para acrescentar uma coisa. Eu acho que o erro é em Portugal. Há sociedades e países onde é aceito de forma muito mais... E é premiado, inclusivamente, que é aceito de uma forma muito mais fácil e muito mais simples, porque faz parte do nosso cotidiano. Em Portugal eu acho que se continua a lidar muito mal com o erro. E é transversal, não estamos só a falar de cultura, estamos a falar de todos os setores. E acho que nós, na nossa vida cotidiana, estamos sempre a ver situações políticas e de tantas outras coisas em que é muito difícil assumir o erro. Dá-se sempre uma volta de 360 graus e mais 180 e mais, não sei, para não se assumir o erro. Eu acho que era um ótimo tema para uma próxima conferência da Acesso Cultura.
mas acho que é uma coisa mesmo muito difícil. Quem não sabe, a minha plataforma chama-se Mistaker Maker. E batalhamos mesmo. E quando eu tenho colaboradores meus que têm imensos problemas em errar, e eu costumo sempre dizer: vocês estão no sítio certíssimo para errar. Nós sabemos lidar muito bem com isso, e sinto muitas vezes que a nossa forma não é fácil, porque é preciso uma enorme responsabilidade e um compromisso de chegar à frente e dizer: nós erramos, nós cometemos um erro, mas normalmente quando há alguma coisa que corre mal em algum projeto em que não teria que ser eu a chegar à frente e dizer: erramos, vamos reparar, vamos tentar ver o que é que se passou e corrigir, eu sou a primeira a fazê-lo. E quem supostamente lidera o processo não o faz. E portanto acho que é mesmo algo que tem que ser muito mais falado, porque é comum, nós todos erramos, e não percebo porque é que em Portugal continuamos a prejudicar quem erra, quando na verdade deveria ser premiado, porque é quem faz. Quem não erra não faz nada, como todos sabem. Mas ainda vem muito a questão quando tentamos perceber porque é que algum processo correu mal. Eu acho que todos percebemos que a primeira coisa que eu costumo ouvir é: mas a culpa, ou tentar dizer, mas a culpa não é minha, ou mas a culpa também é de não sei, esqueçam a culpa, deixem lá a culpa, vamos ver o que é que correu menos bem, o que é que podemos aprender com o que correu menos bem. Mas isto é uma coisa que nos está enraizada profundamente. Eu vou dizer que fiz mal, pensei mal, avaliei mal, e portanto vou ser castigado e vou ter que assumir às vezes perante nós próprios, às vezes somos nós próprios o primeiro a castigar-nos, e eu acho que isso é um longo caminho ainda. Como diz a Lara, acho que pode ser um ótimo tema para uma próxima conferência de acesso. Na sequência disto, Rui, e como estamos para tentar não desligar da questão do setor, que é importante, estamos a falar da liderança no setor cultural, que é um setor particular, com muitas especificidades. É certo que nas instituições culturais nacionais, nas públicas em particular, é muito comum nós vermos dirigentes que aparecem de repente no setor, portanto que não eram conhecidos no setor, e que estão anos à frente de uma instituição, mas que de repente desaparecem. Ou seja, se calhar desaparecem porque erraram, ou desaparecem porque não lhes foi dada a oportunidade de corrigir os erros. E há uma enorme rotatividade de dirigentes, apesar de haver alguns que se mantêm em cena, por assim dizer, mas há outros que desaparecem e que estiveram anos a errar e a aprender, talvez. Isso é positivo? É negativo? O que é que tu achas? Desculpem. Não sei bem o que é que eu acho. Acho que depende. É uma boa resposta para fugir à pergunta, não é? Acho que todos conhecemos exemplos de pessoas que se eternizaram nos cargos e ainda bem, pessoas que se eternizaram nos cargos e foi negativo, pessoas que apareceram e desapareceram e fizeram trabalhos ótimos e decidiram que queriam seguir para outra coisa ou não tiveram possibilidade de continuar. A precariedade está aqui muito relacionada com isto também. Acho que o exemplo, na realidade, acho que o exemplo vem do topo, num certo sentido. Falaste das instituições públicas. Não é? Eu fui fazer as contas, desde 74 que nós tivemos, pronto, 74 a 2022, 48 anos, tivemos 32 titulares da pasta da cultura, seja ela Ministério, ou Secretaria de Estado dependente do Primeiro-Ministro, ou Secretaria de Estado Autónoma, ou Ministério de Educação e Cultura. Portanto, 32 titulares em 48 anos, dá mais ou menos um ano e meio de exercício de funções por cada pessoa que ocupou esses lugares. E isso pode ser interpretado de muitas formas. Eu acho que eu tenho enorme dificuldade em embarcar, reconhecendo obviamente as especificidades que o setor cultural tem. Tenho uma certa dificuldade em embarcar naquele absoluto excepcionalismo de que na cultura é diferente em relação a outros sítios. Não fui fazer contas para outros ministérios, mas acho que a rotatividade na cultura se calhar tem sido maior do que na maior parte deles, pelo menos. E eu acho que isso traduz uma cultura organizacional, se olharmos para os governos como organizações que são, que é nada conducente ao estímulo a um elemento que é absolutamente essencial à liderança, ou ao exercício da liderança, que é o da autonomia. Nós acho que vivemos numa cultura extraordinariamente administrativista, cerceadora da autonomia, e, portanto, desresponsabilizadora das lideranças, aquelas que pelo menos estão no papel e que depois se podem manifestar ou não enquanto efetivas lideranças, às vezes
as coisas não são exatamente coincidentes, como bem sabemos, e que, uma vez mais, tem esta raiz nas condições institucionais no qual o exercício das funções se faz. Saindo desse exemplo da cultura, das organizações culturais, do governo até às organizações mais pequenas do setor público, eu acho que não há forma, sendo isso um resultado de uma cultura ou de uma sociedade que viveu 48 anos em ditadura, altamente centralizada, burocrática, excessivamente burocrática enquanto forma de controlo. Acho que os 48 anos que passaram desde o final da ditadura podem não ter sido suficientes para nós nos vermos livres dessa herança, talvez, mas vemos também exemplos de organizações e de pessoas, de líderes coletivos ou individuais que lutam contra isso e que são capazes de ultrapassar essas limitações de base. Lá está a liderança, apesar de... E, portanto, em relação à pergunta que colocas, Francisca, tenho dificuldade em respondê-la, porque vejo exemplos para ambos os lados, de passagens rápidas altamente produtivas e transformativas, pessoas que se eternizaram e que construíram instituições que hoje em dia são absolutamente centrais à nossa vida cultural, e vice-versa. De que é que isso resulta? Se calhar, o termos exemplos para ambos os lados resulta dessa capacidade ou não que as pessoas tiveram de liderar apesar de, e de, portanto, terem conduzido o seu caminho, quer dizer, e se calhar é bonito pensar que há um propósito, uma intencionalidade, um projeto, um plano que essas pessoas e organizações seguiram, altamente claro, definido desde o início, ou então pensarmos que o caos gerou situações nas quais essas organizações e essas pessoas puderam, de facto, brilhar e fazer um trabalho incrível, mas que brotaram de um contexto que eu acho que não é nada propiciador ao estímulo a essa liderança, porque é altamente desresponsável. A nossa cultura administrativista é altamente desresponsabilizadora das lideranças e, portanto, se é das lideranças de topo das organizações, daí para baixo, a mesma coisa. Há pouquíssima delegação de competências. As leis que existem no setor público são... Desde 2017 que o Teatro Nacional Dona Maria II, por exemplo, enquanto entidade pública empresarial reclassificada, perdeu, não ganhou, perdeu, apesar do que os programas do Governo dizem, que vão conferir mais autonomia e modelos de gestão mais flexíveis para as instituições culturais públicas, etc., em 2017, com a reclassificação, que é um mecanismo... Basicamente quer dizer que se o Teatro Nacional da Maria II tem menos de 50% de receitas próprias, passa a ser considerado para muitos efeitos, não todos, felizmente, senão era impossível ter o teatro aberto, como um serviço e fundo autónomo da administração pública. Portanto, uma direção geral. Portanto, muito menos independente em termos financeiros, administrativos, de gestão de recursos humanos, etc. Apesar de tudo, a lei reconhece muitas especificidades no Código da Contratação Pública e em outros diplomas, a especificidade do setor cultural e, portanto, estamos... Apesar de 2017, estamos a caminhar, acho eu, num bom sentido. Mas não o suficiente para que as pessoas sejam efetivamente responsabilizadas. Eu, enquanto Presidente do Teatro Nacional da Maria II, tenho um mar de oportunidades de me escudar na lei para dizer não podemos fazer. Não é? E eu preferia que fosse ao contrário. Preferia que fosse, se eu não fizer, então que me viessem perguntar porque é que eu não fiz. E quando eu digo, obviamente não eu individualmente, faço parte de um Conselho de Administração que tem 3 pessoas, faço parte de uma equipa que tem 92, que lá vai continuar depois deste Conselho de Administração sair, e que fazem de facto a organização. E, portanto, acho que partimos do sentido inverso, que é dar autonomia e responsabilizar as pessoas e chamá-las à pedra quando erram. Não é? Quando fazem asneira, quando não cumprem os objetivos, quando... estou a exagerar um bocadinho, precisamente, para polemizar, serem castigadas. Vais-te embora porque não cumpriste os indicadores. Não, é o contrário. Nós estamos constantemente a ter desculpas para não fazer, porque podemos sempre dizer, pois, a autorização não veio a tempo, estamos à espera há meses que as finanças autorizem esta contratação, ou quaisquer outras razões que seriam o suficiente para nós dizermos, temos pena, este espetáculo não se pôde fazer. A realidade é que não deixamos os espetáculos cair por causa dessas questões e tentamos sempre encontrar formas
de as resolver. Espero que não esteja aqui ninguém da Inspeção-Geral de Finanças. Obrigado. Isto está a ser transmitido em direto, Rui. O risco existe. Bom, eu vou passar para a última pergunta antes de abrir o painel à conversa das pessoas que nos estão a ouvir, e precisamente pegando um pouquinho no que o Rui diz e neste excesso de administrativismo agora pensando nos dirigentes das instituições nacionais culturais, não é? Que são um bocadinho sobrecarregados com esta questão da necessidade dos resultados, porque temos poucos fundos, porque há falta de financiamento e, portanto, temos que priorizar quase em absoluto os números e os resultados positivos, etc. Eu vou perguntar à Zia precisamente onde é que fica e que papel tem que ter a consciência mundial que um líder, de alguma forma, tem que ter nestas instituições também, porque é muito fácil, por exemplo, pensando no Rui, numa entidade pública empresarial, tem um contrato de gestão em que a tutela, em vez de lhe dizer quais são os grandes valores ou as grandes prioridades que deve ter, por exemplo, a nível de política de inclusão ou de acessibilidade, vai-lhe dizer que indicadores é que deve ter a nível financeiro. E lá está, isto pode servir de desculpa para dizer isto não está no meu contrato de gestão, portanto, isto não é a minha prioridade, eu não devo, a minha prioridade não é pensar nisto. Eu não concordo nada com isto, não é? Acho que se nota. E, portanto, eu pergunto, apesar de tudo isto, ou noutras instituições que não têm desta baliza tão fechada, que papel é que o pensamento que um líder, ou os vários líderes das organizações devem ter sobre o contexto interno da organização, que atenção têm que dar ou devem dar ao contexto externo, mundial, nacional, da comunidade, da sociedade em que nos inserimos, e que papel é que isso deve ter na orientação que devem procurar dar à sua organização? Acho que não é possível, quer dizer, nenhuma organização é uma ilha, não é? Não é possível pensar-se de dentro para dentro. É possível pensar-se de dentro para fora, mas é preciso ter a experiência do fora, não é? E acho que, de facto, em confronto ou em atrito, eu estou sempre a usar estas palavras, mas é de facto as palavras que me perseguem a vida toda, são confrontos e atritos, e isso tem conotações várias, não tem uma única direção, mas em confronto com tudo o resto é que eu depois me posso processar, não é? Seja eu enquanto indivíduo ou eu dentro da minha organização, não há outra forma, acho eu. Mas essa consciência do que está fora, no caso muito particular meu e da organização da qual eu faço parte, muita coisa fora do nosso mundo, da nossa organização, está organizado sem me ter levado em conta, nem a mim nem a minha organização. Portanto, a tentativa constante, acho que é mais isto do que propriamente o erro, mas é uma tentativa constante de estabelecer um mundo, de impor um mundo, de mostrar um mundo, de viabilizar um mundo e de ficcionar um mundo. E isso é um lugar de extrema liberdade, como devem calcular, não é? De grande sofrimento muitas vezes, mas de grande felicidade, porque é um lugar muito único, em que ninguém me pode cobrar absolutamente nada, em que eu posso fazer tudo o que eu quiser, além de ser artista e disso também de alguma forma estar inerente. O artista pode tudo, pode fazer. Eu, quando estou em cima de um palco, eu posso fazer o que eu quiser, absolutamente tudo. E, portanto, nesse sentido, o que está fora da concha da organização, claro que é muito importante, e não podes pensar em processos artísticos, em obras artísticas, sem pensares o mundo em que tu estás inserido, não é? Mas, nesse sentido, aquilo que eu tenho vindo a constatar com mais lucidez, cada vez com mais lucidez, é exatamente isto. Eu habito num mundo que fora de mim não foi pensado para mim. E, portanto, eu sou obrigada a estar numa constante tentativa de construir um mundo que se ajuste a mim, com a certeza, porém, de que essa tentativa é fugaz e é efêmera, é inalcançável, mas é, na sua concretude,
objetiva mesmo, porque é isso que eu tenho que fazer e é isso e é isso que acaba por ser o objetivo também desta organização, sem que esse objetivo estivesse estabelecido a priori, não é? É um objetivo que é perseguido, mas que nos aparece porque é circunstancial também do que está à nossa volta, não é? Mas para dizer que sim, que isso é terrível também viver num sítio que não pensa em ti, não é? E que agora começa a haver, se calhar, e toda a gente sabe, que estamos agora num momento em que finalmente conseguimos falar sobre determinadas questões de acessibilidade, de justiça social, mais abrangente, e isso é ótimo e é muito bom, mas de facto estamos muito distantes ainda daquilo que é ideal, não é? E muitas vezes estamos a discutir teorias e estamos a lançar falas que não têm tradução na vida concreta das pessoas. E pronto, e mais uma vez, eu sou atriz, eu passo a vida a dizer falas, e as minhas falas espero eu que sejam elas concretas na vida de quem as ouve e de quem as assiste. Mas muitas vezes esta discussão em torno de todas estas várias questões da acessibilidade são de facto discussões muito vãs e teóricas e pouco concretas, que se traduzem pouco na vida das pessoas. Idealmente, não só falando da particularidade da companhia da qual eu faço parte, mas do próprio setor, idealmente nós precisamos que haja políticas concretas que sejam implementadas para que a vida de todos seja melhorada, não é? Nós vivemos num setor que é de facto vergonhoso a muitos níveis, é vergonhoso. Às vezes tenho muita vergonha quando falo com colegas meus de outros países da condição em que eu vivo enquanto artista, não é? É muito vergonhoso e é doloroso, às vezes, todas as questões para que nós possamos existir e fazer o nosso trabalho. É obviamente necessário que as lideranças que detêm o poder do dinheiro possam disponibilizá-lo, não é? E isso não acontece. Supostamente há muito pouco dinheiro para muita gente, mas nós sabemos que há muito mais dinheiro. Agora percebeu-se, há mais dinheiro, não é? De repente há mais dinheiro. E há ainda mais dinheiro. E de facto tudo passa muito também por aí. Esta questão que talvez para a maioria das pessoas às vezes parece incompreensível, dos artistas e do setor da cultura estar sempre a reivindicar mais dinheiro, mais percentagem no orçamento. Isto significa realmente e concretamente a vida daquelas pessoas. Sem essa disponibilização desse dinheiro, este setor não acontece. É um setor que vai ser para meia dúzia de estruturas, para uma dúzia de artistas, e todo o resto gravita e tenta encontrar o seu lugar ao sol durante um mês em 12 meses que o ano tem, ou 3 meses em 12 meses do ano, não é? Não sei, acho que já estou um bocado a divagar aqui nas coisas, mas enfim, acho que é mais ou menos isso. É isso, porque eu estava a perguntar precisamente porque essa escassez de condições financeiras faz com que muitas vezes os líderes das organizações estejam tão concentrados na sua sobrevivência que deixem passar ao lado ou deixem de priorizar outras questões mais abrangentes e muito, muito importantes, na minha perspectiva, precisamente porque estamos focados na sobrevivência que ainda é tão complicada, infelizmente, não é? A nível nacional. Bom, nós vamos então agora passar a palavra para esse lado. Eu pedia que quem quisesse falar levantasse a mão, que a Maria tem o microfone, e se possível que se apresentassem antes de falar, para todos podermos saber com quem vamos falar. Obrigada, Maria. Obrigada
aos 5. Meu nome é Denise. A pergunta, não sei a quem dirigir, mas ao ouvir Margarida e Alice conversarem pela manhã e agora também um painel, me lembrei de um texto da Ursula Le Guin, que ela The Theory Bag of Evolution, como é que chama? Agora eu estou a confundir. Fiction. Theory Bag of Fiction. E ela fala que seria, enfim, uma teoria da ficção da sacola ou de um recipiente. A tradução acho que melhor seria um recipiente. Mas parece alguma coisa que está muito fora, mas ela está a falar de uma obsessão que a sociedade, principalmente ocidental, tem com o que eu vou traduzir aqui como vou usar a palavra que ela usa, a obsessão com o herói, que eu traduziria também como obsessão pelo fálico. E muitas vezes se exige do líder esse papel do herói e esse atributo fálico. O líder, a minha questão, vou tentar resumir, acredito que nós temos que inverter um pouco e tirar um pouco dessa equação, essa exigência do líder como um herói. Não consigo aqui trazer toda a reflexão que a Ursula Le Guin faz nesse texto, mas ela fala, enfim, na evolução do homem da caverna, por exemplo, aquele que carrega a lança, aquele que fere, e a mulher que carrega as sementes, e a mulher que carrega a colheita, a mulher que carrega os filhos. Então, ela vai trazer uma outra dimensão para essa reflexão do fazer e do fazer heróico versus fazer não tão glamuroso quanto heróico. Então, voltando ao ponto, às vezes eu tenho a sensação de que, e por experiência própria, muitas vezes no papel de liderança, a nossa sociedade tem uma expectativa de uma falicidade do líder, não sei nem se essa palavra existe, mas de que o líder seja fálico, dele, que ele seja heróico, de que ele seja... E a minha questão agora, será que não seria bom a gente reinverter o raciocínio? Tirar um pouco essa obrigação de falicidade do líder? Será que coisas boas não podem vir daí? E aí eu relembro o que a Alice com a Margarida falaram, quer dizer, deixar falar, reconhecer que alguém tem mais expertise, reconhecer que é uma outra pessoa que tem mais expertise. Como é que é esse espaço? Desculpe se eu me estendi demais. Preferem fazer? Querem mais 2 perguntas ou uma? Como é melhor para gerir o tempo? Como é que vocês preferem? Vocês é que mandam que vão responder. É igual? Pronto. Mas decidam. Há mais perguntas já? Há mais perguntas já. E a Margarida quer juntar outra pergunta? Eu tenho medo é que Pois se eu percam. também tenho uma. Pois, olha, já vão 4. Eu acho que é melhor juntarmos 2 a 2. Margarida, vá. A pergunta que eu tenho é na sequência de uma coisa que espero não me enganar o nome, penso que foi a Lara que disse, de haver quase uma liderança bicéfala, de uma liderança inspiradora e de uma liderança administrativa e uma inspiradora. E já há algumas instituições culturais que estão a implementar essa forma de liderar. E porquê é que isso não pode efetivamente ser algo mais transversal? Ou seja, nós não temos todas as mesmas competências nem as mesmas aptidões. Alguém pode ser um líder extremamente bom a gerir administrativamente uma equipa e na mesma equipa pode existir um líder que tenha muito mais uma visão, valores, tudo isso para poder levar à frente os projetos. E se calhar faz muito mais falta isso, porque se calhar há muitas pessoas que estão em cargos de
chefia, de liderança, ainda utilizando estas formas de designação, que se calhar não tem essa faceta inspiradora, mas tem a componente administrativa e ao contrário também, não é? Às vezes temos a pessoa extremamente inspiradora, mas que depois na prática se calhar não tem as competências técnicas para poder gerir administrativamente uma equipa. E por isso, se calhar, como a minha questão é, de que forma é que se pode criar mais espaço para que efetivamente essas lideranças bicéfalas possam existir dentro das instituições? No fundo, vamos dividir 2 a 2 para não se perderem só. No fundo, o bicéfalo vai ao encontro da pergunta que eu fiz à Lara, que era se não haveria várias bicéfalas, portanto só 2 ou mais, não é? Quem quer começar? Eu, por acaso, acho que as duas perguntas têm muito a ver e a questão que colocou era uma das questões que eu tinha aqui. E que na minha área, da forma como eu trabalho com muitos artistas. Lido com muitos artistas no setor de artes visuais principalmente, e a pergunta que eu aqui tinha, a questão que eu coloco e tenho colocado ao longo dos anos, é se estará correta a forma como percepcionamos um líder no setor cultural e artístico, onde eu acho que o artista é entendido quase como o herói, em que ele tem a inspiração, tem o dom, consegue organizar tudo, consegue ser o gestor, consegue fazer tudo sozinho. E eu acho que a nossa sociedade pensa muito dessa forma, em que o artista é ele único, é o one-man show e ele faz tudo, e de repente a sociedade em geral, se calhar não estou a falar de nós obviamente porque sabemos que uma estrutura implica muita gente e muita equipa, mas a sociedade de forma geral acha que é o artista sozinho que mexe tudo, que faz tudo, e se esquece que há uma equipa. E eu acho que este é um dos problemas, a minha opinião. A dificuldade que nós temos de comunicar com a sociedade em geral do que é o setor cultural, das nossas necessidades, do que é a cultura, é esta dificuldade das pessoas perceberem o que é a cultura, o que é preciso para a cultura, as estruturas que estão dentro da cultura. E eu acho que nós precisamos muito de mudar esta percepção do que é o carisma de um artista e obviamente o talento que ele tenha, e o que é que são as necessárias ferramentas para colocar em prática um projeto. Até porque quando nós falamos em grandes artistas, eles nunca estão sozinhos. Existe aqui um projeto e uma estrutura e uma equipa por trás deles. E eu acho é que isto tende a ficar muito, muito esquecido. Não falo de nós, obviamente, que estamos nesta sala, mas a minha experiência de andar pela rua é de que as pessoas na rua acham que o artista que está a pintar uma parede sozinho foi ele que fez tudo. Que alugou a grua, que comprou os materiais, que foi falar com o presidente, que tratou do contrato, que tratou de tudo. E nós temos constantemente de estar a explicar um bocadinho o cenário maior. E que eu acho que tem tudo a ver com isto. Que nós precisamos realmente perceber que existem aqui 2 tipos de líderes, e que existe esta necessidade que nós todos temos de procurar inspiração, e eu procuro inspiração, mas eu cada vez mais acho, e mesmo e por coisas muito práticas, que é apoios de direção regional de cultura do centro. Os apoios e as formações são só para estruturas não profissionais. Ou seja, tiramos logo aqui a equação do que é a formação de pessoas que são necessárias uma estrutura, uma gestão. Portanto, quando nós estamos logo a balizar tudo isto e a dividir, e que parece que as estruturas não profissionais vivem de uma missão e de uma visão que se sustenta a ela própria, não sei como, e que não interessa serem profissionais ou serem cada vez mais profissionalizadas, nós estamos a errar em tudo o resto. E eu acho que é um bocadinho isto que foi a questão que eu também lançava, que eu acho que temos que começar a perceber que é ótimo sermos inspirados e termos inspiradores, mas depois precisamos do outro lado também. Eu conheço projetos únicos a nível mundial, portugueses, não vou dizer o nome, que podem estar a ver-nos, que têm um líder inspirador de 400%, mas que não têm gestão. E que a sobrevivência do projeto está em risco porque não tem a outra parte. E, portanto, estas 2 coisas são necessárias numa estrutura se queremos pensar no futuro. Não vivemos só de visões e de inspirações, era espetacular que fosse verdade, mas não acontece isso e, portanto, eu acho que temos que procurar sempre este equilíbrio. Rui? Sim, eu acho que é transversal à nossa cultura, não é? Este endeusamento
os heróis, não é? Estamos sempre à procura dos heróis, estamos sempre à procura de quem se supera e quem sobe acima da média, e nisso a cultura, por um lado, é pródiga, e por outro lado, eu acho que tem havido também um movimento para, lá está uma vez mais, nas condições de absoluta precariedade em que se exercem as profissões na cultura, de, por exemplo, durante a questão pandémica, ter sobressaído um bocadinho mais a questão dos invisíveis da cultura, não é? Aqueles que não estão em cima do palco, os que não põem os quadros na parede, os que são absolutamente imprescindíveis para que os heróis apareçam, não é? Isso subverte um bocadinho, se calhar, essa ideia do herói. É suficientemente... os invisíveis são suficientemente reconhecidos, não por isso é que são invisíveis, não é? Mas acho que, apesar de tudo, há aqui um lampejo num contexto que é adverso nesse sentido, porque acho mesmo que é uma questão absolutamente transversal à nossa sociedade, de começar a haver um bocadinho de reconhecimento dessa dimensão de que não são só, não é só, no caso das artes formativas, não é só quem está em cima do palco que faz os espetáculos acontecer. Quanto à questão dos modelos de governança e da liderança bicéfala, mais uma vez tenho imensas dúvidas, porque já vi de tudo. Já vi organizações que têm uma liderança bicéfala a funcionar muito bem, a funcionar muito mal, a não funcionar. Já vi organizações que concentram numa pessoa só um lugar de topo, e depois é claro que é preciso ir ver todo o contexto e todas as especificidades de cada uma das organizações, ou seja, não é só pelo mero facto de terem uma liderança bicéfala ou uma liderança individual que faz delas boas ou más. Portanto, depende muito da organização, depende das pessoas, depende de quem lá está, depende de quem teve a sorte de ascender ou chegar àquele lugar, ou quem teve o mérito, que é uma palavra tão carregada e difícil de levar a sério. E, portanto, uma vez mais, não tenho certezas para vos oferecer, só mais dúvidas ainda. Posso acrescentar só uma coisa. Se calhar porque se sinto na missão. Pronto, comecei com Platão, insultei Aristóteles e penso que tenho que... Eu concordo que depende muito dos projetos, mas queria só fazer um reparo que, em relação à ideia de que o artista é muitas vezes endeusado. Eu acho que eu não vejo isso neste país. Nas artes visuais? Estamos a falar num negócio Nas que gera performativas, Estamos aqui a falar bastante menos. nas artes performativas, não mesmo. E queria dar uma nota em relação ao que a Zita também estava a falar, e que eu acho que é muito importante, porque, e voltando à história, não voltando à história do erro, mas acho que tem a ver com esta ideia do não vejo heróis nenhum, seja do lado do artista, seja do lado do programador, seja do lado do secretário de Estado, seja... Nós tratamos mal toda a gente no meio cultural. É uma coisa impressionante. É impressionante. E uns com os outros também. Se nós pudermos entreter-nos em tratar-nos mal uns aos outros, até pomos e carregamos. E acho que isto é uma das coisas que é mais grave. É mais grave entre nós. Porque não nos organizamos e porque não colaboramos para o mesmo tempo. E acho mesmo que às vezes há este perigo de dizer, pronto, é inspirador, é muito giro, é muito entusiasmo, depois entusiasma muita gente. Não é? Anda sempre a falar aquelas coisas que ela faz, e mas depois não pensa que isto gerir uma casa é muito difícil e é com 42 euros, não é com outras, com 20... Às vezes há argumentos que até são falaciosos, não é? Porque aquilo não despende mais dinheiro, mas não entra num determinado funcionamento que é suposto fazer. Mas, voltando à história do erro, quando nós não somos... Eu serei muito breve, mas quando nós não estamos representados, isto é uma coisa que me toca... bastante, até porque eu vivi com a cabeça ao contrário o período do Covid, não é? Portanto, eu considero muito mais uma artista e, curiosamente, durante o Covid, sim, houve uma sensibilização para os invisíveis, mas, na verdade, quem não tinha condições nenhumas era o fim da cadeia, que eram os artistas. E as instituições que já existiam e os trabalhadores que tinham contratos, e na maioria são as instituições que promovem a cultura, apesar de tudo, para o bem e para o mal, e com imensas dificuldades, tinham condições, e o fim da linha, que é a razão pela qual nós estamos aqui, esteve a sofrer, mas a sofrer de uma forma que é indigna. E acho que não nos podemos esquecer disto, e que às vezes, quando nós falamos com ar leve de sim, é agir inspiração, mas o que é importante é pagar as contas. Mas a gente paga as contas porque há alguém que tem inspiração que também nos move. E esta coisa de grupo, nós pararmos de estar a tentar ver qual é que é o que é mais importante, e tentarmos, de facto, confluir com erros e com coisas incluídas, mas também, sobretudo, mais até do que pensar esta instituição errou, se calhar esta instituição estruturalmente está a errar quando não inclui uma série de pessoas. Portanto, eu não poderia começar a pedir desculpa,
porque teria que começar tudo do princípio. E falou-se do início do que é preciso ter coragem de desarrumar para fazer uma coisa nova. Eu acho que é importante, só porque peço desculpa de introduzir este tema, mas é que acho que é mesmo importante. E nós estamos aqui, se calhar, um grupo de pessoas que é muito que veste a camisola da arte e da cultura como motor da sociedade, mas a sociedade no seu geral, e nós, entre nós não fazemos isso de uma forma nem a título de exceção. Vamos é muito raro. Portanto, Vamos só ouvir só duas perguntas. Temos... Há artistas que pregam as coisas, que vão fazer o contrato com o empreiteiro e tudo o resto, porque somos obrigados, porque de facto não temos dinheiro para contratar equipas não é? Portanto, atenção, isso aí também é muito é de facto. Estamos mesmo quase a acabar o tempo, mas o Luís queria fazer uma pergunta e eu acho que era importante ouvirmos ainda a pergunta de Luís, que se calhar vocês podem continuar ideias que já estavam a querer exprimir. Olá, sou o Luís. Na questão do erro, porque acho que foi muito central naquilo que foi a vossa conversa, e fez-me aqui gerar a dissonância do erro, que são os erros, e uma coisa é o laboratório, sim, a experimentação e a cultura do risco que não temos de todo na nossa sociedade, e o medo, a culpa, tudo isso que vocês falaram, mas a ideia também da romantização do erro é uma coisa que existe muito na nossa sociedade. O vício do erro, não é? A permanência, o deixar andar, a não responsabilização e os não processos de avaliação das nossas estruturas, os não objetivos claros traçados, as não metas. Acho que é um grande problema que às vezes vem nesta dualidade que o erro é fixe, o erro é romantizado. E acho que são duas coisas muito distintas. O laboratório, experimentar, criar o novo e o fazer o melhor, e de repente não foi um erro, foi o que se alcançou, o que se conseguiu, o que se adivinhou do futuro. Fantástico, e acho que isso falta muito nas nossas estruturas, e depois não há mais porque há este medo da responsabilização, e também que ninguém quer muitas vezes, e muitas vezes ninguém quer assumir também essa liderança que está no seu alcance, e podemos falar disso desde as escolas, a liberdade educativa que existe e o que eu posso fazer diferente, mas eu escolho-me numa ideia abstrata de não poder, aquela palavra que se inventou há uns anos do inconseguimento. Mas a questão acho que o grande problema, a maior ainda, é o vício da estrutura, a cristalização, o sempre foi assim, e a não haver formas nem mecanismos de haver uma avaliação concreta que vem desde o arris do projeto e que depois temos objetivos claros e dizer não correu bem, venha outra pessoa, venha outro modelo, ou venha uma nova forma de fazer. E acho que e a questão também que vem muito do não fazer com história, não é? Parece que estamos sempre a inventar a roda e que de repente vem alguém novo, um paraquedista qualquer, para uma nova estrutura que não sabe de onde é que ele saiu e aconteceu, e que de repente vai inventar uma coisa que outra vez arroz, não é? Tipo, outra vez arroz. E então, o meu cansaço é que parece que nunca saímos disto. Estamos sempre a adivinhar, não se escreve, não se pensa, não se partilha, e estamos num lugar que é um oásis excepcional naquilo que é o trabalho da cultura, e muito obrigado a Acesso Cultura por isso, mas é essa coisa que eu acho que são duas coisas diferentes e que vocês foram falando das duas, mas acho que elas são... o erro não é uma coisa, não é? Há o risco, bora lá, outra coisa é o vício. Obrigado, desculpa. Obrigada, Luís, porque é muito importante esse lado também, por isso é que dizia a Lara, isto é um tema para outra conferência de acesso. Nós temos menos que 5 minutos, eu acho que se vocês concordarem, vou passar a palavra à Zia, porque ela há pouco não teve tempo sequer de responder, a não ser que não queiras dizer nada agora sobre esta nova questão do Luís. Não? Não? Pronto, então algo... Concordo bastante com várias coisas que o Luís disse. Acho que de facto o erro tem lugar num determinado sítio, mas no outro não pode ter de todo. Eu não posso chegar a um teatro municipal e perceber que os funcionários não têm o mínimo de formação para receber uma companhia de teatro, mas que estão ali de pedra e cal e porque vão ficar ali. Quer dizer, esse tipo de erro é absolutamente inadmissível. Isto é um outro lado muito vergonhoso do nosso país, que é não há formação para as equipas, não há formação para as equipas técnicas, não há. Na maior parte dos teatros deste país não há, efetivamente. E para quem anda por aí sabe disso, quer dizer, as pessoas chegam lá e são tratadas como se, chegaram, pois, vamos lá e tal, não é? E isso, de facto, lá está, é porque... há uma condescendência com o erro que não pode haver. De facto, não pode. Agora, claro, a nível criativo, como a Patrícia bem disse, nós passamos a vida
eu acho que prefiro chamar na tentativa. Nós estamos sempre em tentativas, não é? Seja a tentativa oral, a tentativa do que quer que seja, dependendo das áreas e do que se seja a fazer, mas em tudo o resto tem que haver uma responsabilização por parte da liderança, por parte das tutelas, por parte das instituições, que passa sobretudo pela formação das suas próprias equipas. A falta de formação é uma coisa terrível e obscena neste país. Porque acho que é muito importante o que o Luís estava a dizer, e o que estavas a dizer, Zia. É porque esta ideia da cristalização, e porque estamos a usar o erro de uma forma que pode ser mal interpretada, é porque também pode ser considerado um erro, por exemplo, tentar descristalizar alguma coisa, ou tentar trazer um projeto ou uma maneira de estar diferente para um sítio, ou, por exemplo, abordar o cuidado, não é? como regra máxima de funcionamento de um sítio, e não, como existe também muito esta ideia da pessoa que é incrível. Eu costumo falar do artista executivo ou do programador executivo, que é aquela pessoa que diz que não dormi, estive até às 5 da manhã a trabalhar, depois as minhas crianças não sei aonde, e infelizmente isto em alguns sítios ainda é assim, ela é incrível, ela trabalha imenso. Não é fixe deixar as crianças num sítio qualquer. Portanto, se calhar ter atenção a estas coisas todas, não é? E ser um líder que pensa, esta pessoa trabalha e é casada, mas também tem um filho e tem o pai no hospital. E isto também está incluído, não é? No dia-a-dia. Isso é um outro tipo de herói. Ou seja, às vezes nós também temos que reformular como é que nós abordamos estas questões. Por isso também agradeço, porque acho que é... Pronto, e tu és também um cavaleiro destas andanças, e é mesmo muito importante nós estarmos sempre a ter esta capacidade de nos pormos em causa, mas também de às vezes dizer assim, eu sei que é considerado um erro aqui, mas quer dizer, mas se calhar, não é? 1922, não é? Se calhar já podemos estar, e se calhar não estamos a inventar a pólvora, isto seria um outro tema, às vezes não estamos a inventar a pólvora, estamos a fazer uma coisa que é absolutamente óbvia, mas que não é óbvia para o sítio onde estamos. E é igualmente um desastre. E estava certo, e era ótimo, e tinha todas as condições para funcionar. Portanto, acho que temos muito para fazer e temos que ser um bocadinho mais generosos uns com os outros. Nós tratamos-nos mal na nossa classe, tratamos-nos mal muitas vezes e não damos hipótese. E esta ligação que eu acho absolutamente fundamental entre instituição e associações independentes, entre associações não profissionais e profissionais, é fundamental para isto se mover. E às vezes nós queremos muito estar só no nosso cantinho. E pronto, desculpem. Vou concordar novamente com a Patrícia e discordar outra vez um bocadinho. Sim, verdade, tratamos-nos mal, mas, uma vez mais, felizmente, parece-me começou a haver, se calhar também por causa da pandemia, se calhar não, foi mesmo por causa da pandemia, um movimento de ação coletiva em que as pessoas se juntaram mais, falaram mais, exigiram mais e conseguiram algumas coisas. E acho que esse é um movimento que não se pode perder agora que vamos ter uma tendência enorme para voltar ao business as usual, não é? Não podemos passar 2 anos de pandemia com as dificuldades que todos sentimos, vermos algumas coisas acontecer e de repente chegarmos a 2023 e voltar como se tudo fosse 2019 e volta tudo ao mesmo tipo de funcionamento. Portanto, essa dinâmica da ação coletiva que começou a surgir não pode perder-se. E eu vou aproveitar só para pegar aqui a minha citação super erudita para contrariar aqui a Patrícia com as suas citações de Sócrates e Aristóteles, que é o Ben Harper, aquele músico, não é, que tem uma música que se chama People Lead e que diz When the people lead, the leaders they will have to follow. E eu acho que isso aconteceu um bocadinho durante a pandemia. Temos que continuar com isso. Bem, nós infelizmente vamos ter que fechar, ficávamos aqui. Eu acho que a Maria queria fazer uma pergunta, mas cá não temos tempo. Atrasamos? Não, Maria. Noutro momento, pronto. Eu acho que é importante esta reflexão. Acho que todos acabaram de dizer que temos todos mais perguntas do que respostas, e acho que isso faz parte do processo e é muito importante. E acho que foi muito positivo ouvir as visões diferentes e confluentes em tantas coisas, não é? Mas opostas noutras situações. Obrigada por nos ouvirem e por terem participado. E vamos almoçar.